Meu nome é Eliana e, se você me dissesse há 3 anos que eu estaria nessa confusão, eu teria rido. 3 anos foi tudo que levou para minha vida mudar de uma comédia romântica para um dramalhão de novela. Tudo começou com Paulo, meu marido, ou como agora gosto de chamá-lo, o homem-criança que casei. Nos conhecemos em um churrasco de um amigo e ele era a alma da festa, sempre sorridente, sempre tranquilo, ou pelo menos era o que eu pensava. O casamento foi um sonho, mas sonhos acabam e a realidade bate forte. Eu me lembro da primeira vez que pedi para ele cozinhar algo e ele me olhou como se eu tivesse pedido para ele resolver uma equação matemática. Eliana, querida, você sabe que não sei cozinhar, ele disse com aquele sorriso sem graça que eu confundi com charme. Mas, Paulo, você tem que aprender. Não posso cozinhar todas as noites, respondi, tentando manter a calma. Mal consigo fazer uma torrada, Eliana. Por que mudar agora? Ele deu de ombros e foi isso. E assim seguiu. Eu voltava do trabalho cansada, esperando um momento para relaxar, mas em vez disso, encontrava Paulo no sofá, controle na mão, esperando que eu servisse o jantar como uma dona de casa dos anos 50. Eu trabalhava duro na empresa, mirando aquela promoção. Era difícil, mas eu pensava que pelo menos tinha o apoio do Paulo. Quando descobri que estava grávida, fiquei nas nuvens e aterrorizada. Pensei que talvez isso fizesse Paulo se esforçar mais, mas era como esperar uma nevasca em julho. Tivemos a Ava, nossa pequena alegria e amor. Ela foi a melhor coisa que me aconteceu, e eu pensei que para nós também, mas Paulo pensava diferente. Sabe, você ganha mais do que eu. Faz sentido você voltar ao trabalho, ele disse uma noite, enquanto estávamos exaustos no sofá, Ava finalmente adormecida. Eu olhei para ele, realmente olhei, e percebi que eu era a única adulta na casa. Paulo, ser um pai que fica em casa significa realmente fazer coisas em casa, sabia? Ele apenas acenou com a cabeça, os olhos já voltando para o jogo. Sim, entendi, mas ele não tinha entendido, de verdade. Sua mãe, Deus abençoe, vinha ajudar, na verdade, fazer o trabalho dele. Ela era uma santa, amava a Ava profundamente e a mim também, a seu modo. Ela balançava a cabeça para o Paulo, murmurando que ele tinha o cérebro do pai, mas nenhum dos seus sens. Então, como uma reviravolta cruel do destino, os pais de Paulo faleceram em um mês um do outro, como se não pudessem viver um sem o outro. Fiquei de coração partido, eles eram os pais que eu nunca tive. Paulo, por outro lado, só viu os sinais de dólar. No dia em que ele me disse que queria o divórcio, era uma terça-feira qualquer. Eu estava cortando legumes para o jantar, Ava desenhava na mesa da cozinha, e Paulo entrou como se fosse o dono do lugar. Quero o divórcio, Eliana, ele disse, sem um pingo de emoção na voz. Eu parei de cortar. O quê? Estou recebendo a herança, a casa. Não preciso disso, de nada disso, ele gesticulou ao redor, na nossa casa, na nossa vida. Você quer dizer que não precisa de nós, disse eu, com a voz baixa, tentando manter a calma por Ava. É, algo assim, ele deu de ombros. E assim, as ilusões se estilhaçaram. Não havia um final feliz me esperando, apenas um homem crescido saindo pela porta, deixando para trás sua esposa e filha. Perseguindo o fantasma de um dinheiro ainda não tocado, esse foi o começo do fim, ou talvez um novo começo, só que não era o que eu esperava. Na noite em que Paulo saiu, eu sentei na beirada da cama da Ava, observando-a dormir enquanto minha mente corria com o que eu precisava fazer a seguir. A ideia de divórcio já havia me rondado antes, mas agora era uma música tocando em alto volume. Eu queria me libertar do homem que nem sabia fritar um ovo, mas então Ava chegou e mudou tudo. Lembro-me da manhã seguinte à sua partida, eu estava tomando meu café. O silêncio do apartamento pesava sobre mim, Ava brincava com seus blocos aos meus pés, alheia à tempestade no coração de sua mãe. Mamãe, onde está o papai? Ela perguntou, olhando para mim com aqueles olhos grandes e curiosos. Ele foi ficar em outro lugar por um tempo, disse eu, mantendo a voz firme. Por quê? Ela insistiu, daquela maneira inocente que as crianças têm quando sentem que há mais na história. Às vezes as pessoas precisam de um tempo separadas, eu disse, esperando que ela deixasse por isso mesmo. Ele vai voltar? Sua voz era pequena, preocupada. Suspirei. Não sei, querida. Não sei. Aquele dia no trabalho foi um borrão.
Eu estava lá fisicamente, mas minha mente estava a milhões de quilômetros de distância. Quando finalmente cheguei em casa, a solidão do apartamento vazio foi um tapa na cara. Eu tinha que fazer algo, qualquer coisa. Liguei para minha irmã Laura, aquela que sempre parecia ter a vida organizada. Laura, é a Eliana. O Paulo foi embora, desabafei assim que ela atendeu. Eliana, o que aconteceu? A voz de Laura era uma mistura de preocupação e eu te avisei. Ele quer o divórcio, disse eu, as palavras com gosto de cinzas na boca. Houve uma pausa e então, você está bem? Não, não realmente. Mas eu vou ficar. Tenho que ficar, pela Ava, respondi, encontrando uma força que não sabia que tinha. Você está melhor sem ele, Eliana. Você sabe disso, né? A voz de Laura era firme agora, a irmã mais velha aparecendo. É, eu sei. Ótimo. Agora vamos falar sobre o que você vai fazer a seguir. E nós falamos. Falamos sobre advogados, sobre finanças, sobre como eu ia navegar sendo uma mãe solteira. Laura foi um rochedo e eu me agarrei aos conselhos dela como uma boia salva-vidas. As próximas semanas foram um turbilhão de reuniões e papelada. Divórcio é assim, muito corra e espere, misturado com momentos de dor no coração. Eu estava mais irritada do que imaginava possível, mas por baixo dessa irritação havia uma resolução se formando. Eu ia superar isso, não só por mim, mas pela Ava. Ela merecia uma vida livre do caos que seu pai trouxe. Ava, ela era minha luz na escuridão. Sua risada, seu sorriso, eles me mantinham firme quando tudo o que eu queria era me encolher e me esconder do mundo. Uma noite, enquanto a colocava na cama, ela me olhou com aqueles olhos grandes e sábios além de seus anos e disse: Mamãe, eu não preciso do papai. Só preciso de você. E, assim, a borda da decisão não era tão afiada. Eu sabia o que tinha que fazer. Eu ia lutar por uma vida melhor para nós duas. Era hora de deixar para trás a vida que eu pensei querer e abraçar a que nos esperava, só eu e Ava contra o mundo. Os papéis do divórcio estavam pesados na mesa da cozinha, como convidados indesejados que não iam embora. É engraçado como algumas folhas de papel podem virar seu mundo de cabeça para baixo. Ava estava na creche, me dando algumas horas de silêncio para pensar, ou talvez para evitar pensar. O apartamento parecia vazio, ecos da vida que costumávamos ter ressoavam pelas paredes. Tentei manter tudo normal pelo bem da Ava, mas todas as noites, quando eu a colocava na cama e me sentava para enfrentar a noite sozinha, o silêncio gritava comigo. Eu tinha que fazer algo com minhas mãos, manter-me ocupada. Então, comecei a consertar coisas pela casa, coisas que Paulo nunca tinha feito. Num sábado, a pia decidiu começar a vazar, um gotejar constante que martelava em meu cérebro. Eu estava quase ligando para Paulo e exigindo que ele viesse consertar. Por pouco não fiz aquilo por pura birra, mas acabei numa loja de ferramentas, perdida entre corredores de canos e chaves inglesas, me sentindo totalmente fora do meu elemento. Precisa de ajuda? Uma voz cortou minha confusão. Olhei para cima e vi uma mulher da minha idade, cabelo preso num rabo de cavalo prático, e um crachá com o nome Meg. Pois é, minha pia está vazando e eu nem sei por onde começar, admiti. Meg sorriu. Vamos começar pelo básico, então. Você tem uma chave inglesa em casa? Armada com minhas novas ferramentas e um conjunto de instruções rabiscadas às pressas, encarei o conserto da pia. Foram 3 tentativas e muitos palavrões, mas eu consegui. Ali estava eu, observando a água fluir lisamente, sem deixar escapar uma gota sequer, quando meu telefone tocou, quebrando o momento. Era Linda, a tia de Paulo. Hesitei antes de atender, ela estava no meio disso tudo, querendo apoiar o sobrinho, mas sabendo que ele estava errado. Eliana, é a Linda. Estava pensando como você e a Ava estão, disse ela, com a voz vacilante como quem anda na corda bamba. Estamos nos virando, Linda. E você, como está? Tem sido difícil. Sinto falta de ver a Ava. A culpa me atingiu então. Apesar de tudo, Linda amava a Ava, e Ava amava. Por que você não vem tomar um chá conosco amanhã? A Ava adoraria te ver. De verdade? Eu gostaria, Eliana. Obrigada. Não foi só a pia quebrada que se consertou naquele dia.
Linda veio no dia seguinte. Por algumas horas, nosso pequeno apartamento voltou a se sentir como um lar. Ava gargalhou enquanto Linda a perseguia, e eu percebi o quanto tinha sentido falta do som do riso de outra pessoa em casa. Linda e eu sentamos no sofá, observando Ava brincar, trégua não dita pairando entre nós. Você está se saindo bem, Eliana? Linda disse, quebrando o silêncio. Dei de ombros. Estou tentando. Não, sério. Paulo, ele é meu sobrinho, mas ele não está fazendo certo por você ou pela Ava. Olhei para ela, olhei de verdade, e vi a dor em seus olhos. Ela era uma tia dividida entre seu sobrinho e sua neta, e apesar de tudo, estava ali, escolhendo nos apoiar. A vida após a visita de Linda entrou num novo ritmo. O riso da Ava preenchia os espaços do nosso pequeno lar, e meus dias se confundiam entre trabalho e maternidade. Eu quase me esqueci de Paulo, quase. Então veio a ligação que o trouxe de volta para nossas vidas, como uma reprise ruim de um programa que você nunca gostou. Senhorita Eliana, aqui é Harold Pedrão, o executor do testamento do seu falecido sogro. Gostaria de marcar um horário para você vir discutir o testamento, disse a voz do outro lado da linha, formal e distante. Um nó frio se formou em meu estômago. Claro, senhor Pedrão. Quando preciso estar aí? Marcamos a leitura para esta quinta-feira, às 15 horas. Isso funciona para você? Concordei, embora minha mente estivesse acelerada. O que poderia estar naquele testamento para mim? Paulo era o filho, certamente ele seria o herdeiro. Dispersei os pensamentos e foquei em passar a semana. Quinta-feira chegou rápido demais. Eu estava sentada numa cadeira rígida no escritório do advogado, um lugar que cheirava a couro e livros antigos. O silêncio era ensurdecedor. Paulo estava sentado à minha frente, com um sorriso presunçoso no rosto, sem sequer dizer olá. Senhor Pedrão pigarreou. Obrigado por virem. Vou direto ao ponto. Ele começou a ler o juridiquês, e a cada palavra o sorriso de Paulo se alargava. Mas então, Senhor Pedrão disse algo que fez o sorriso dele desaparecer. E para minha neta Ava. Deixei a maior parte da minha herança, incluindo a casa da família e os ativos associados, para o meu filho Paulo. Concedo a propriedade do meu apartamento na Quinta Avenida sob a condição de ele manter o emprego por um período não inferior a 6 meses. A boca de Paulo se abriu em choque. Isso é tudo? O apartamento? Deve haver algum engano. Não há engano, Senhor Paulo. Seus pais foram muito claros, a voz do Senhor Pedrão era firme e inflexível. Mas eu sou o filho dele, deveria receber tudo. A voz de Paulo estava aumentando, um ataque de raiva se formando. Seu pai acreditava no trabalho duro, Paulo. Ele queria incentivá-lo a se virar sozinho, eu me vi dizendo, surpresa com minha própria calma. Paulo se virou para mim. Isso é culpa sua, Eliana. Você os virou contra mim? O Senhor Pedrão interveio. Seus pais tomaram essas decisões muito antes da sua separação, Paulo. A sala girava com o peso da revelação. Eu estava para administrar uma fortuna para Ava, um futuro que eu poderia garantir para ela. E Paulo, Paulo ficou com um apartamento e um desafio. Os dias que se seguiram foram preenchidos com uma enxurrada implacável de ligações e papelada. Paulo estava furioso, ligando a todas as horas, sua voz oscilando entre suplicar e exigir. Eliana, você tem que falar com o Pedrão, você tem que fazê-lo mudar isso, não é justo. A voz de Paulo estava desesperada. Uma tarde, a raiva deu lugar a algo que soava como medo. Paulo, está feito. Seus pais tomaram a decisão, disse eu, tentando manter minha voz firme enquanto Ava brincava ao fundo, felizmente alheia. Mas você pode fazer algo. Você tem controle sobre a parte da Ava, certo? Ainda somos casados. Ele estava se agarrando a palhas, e nós dois sabíamos disso. Mesmo que eu pudesse, não faria. Isso é para o futuro da Ava, não para nós, não para você desperdiçar, respondi, a finalidade em minha voz soando como um prego no caixão de nosso relacionamento. Ele desligou com uma série de palavras que fiquei aliviada por Ava não entender. Cortar laços com Paulo foi como cortar uma videira grossa e emaranhada que se recusava a soltar. O processo de divórcio se tornou amargo, com os advogados de Paulo tentando todos os truques do livro para conseguir uma parte da herança da Ava, mas minha resolução era inabalável.
Eu estava lutando pela minha filha agora, não apenas por mim mesma. No dia em que nos apresentamos perante o juiz, Paulo parecia desinflado, uma sombra do homem arrogante que exigirá o divórcio. A juíza, uma mulher de rosto severo que parecia não tolerar tolos de bom grado, disse após ouvir o advogado de Paulo. Ele tentou argumentar, mas ela é apenas uma criança, eu sou o pai dela, eu deveria. O tribunal não encontra razão para desviar-se do testamento como está. A petição é negada, ela cortou, seu martelo batendo no bloco com um estrondo que ecoou na sala de tribunal silenciosa. A poeira mal havia assentado do tribunal quando o peso total da revelação do testamento começou a me atingir. Eu agora não era apenas a única cuidadora da Ava, mas também a guardiã de seu futuro. Era uma realidade assustadora, um fardo pesado que eu carregava para fora do tribunal naquele dia. Sentei-me à nossa modesta mesa de cozinha, a luz do sol filtrando-se e pousando sobre pilhas de documentos legais que detalhavam a herança da Ava. Folhei-os, as palavras anfideicomisso e propriedade assaltando para mim. Pareciam estrangeiras, grandiosas demais para a nossa vida simples. Meu telefone vibrou, um número que eu não reconhecia piscando na tela. Respondi com cautela. Senhora Eliana, aqui é a Janete, do Banco Comunitário Primeiro. Precisamos marcar um horário para estabelecer o fundo de confiança da Ava. Certo, claro. Quando seria um bom momento? Respondi, sentindo-me um pouco perdida. Que tal segunda-feira, às 10 horas? Podemos revisar tudo para garantir que você esteja confortável com o processo. A voz de Janete era gentil e tranquilizadora. Segunda às 10 horas então, confirmei, ainda um pouco incrédula. A reunião de segunda-feira foi uma maratona de assinaturas e autenticações, envolvendo termos como fiduciário e o beneficiário. Janete foi paciente, guiando-me por cada etapa. Você está fazendo algo incrível pela sua filha, senhora Eliana. Isso garantirá o futuro dela, disse ela ao concluirmos. Sorri, sentindo uma mistura de orgulho e nervosismo. Só quero fazer o melhor por ela. Naquela noite, enquanto observava Ava brincar, sua inocência e alegria intocadas pela complexidade da vida adulta, meu telefone tocou novamente. Era Paulo. Eliana, podemos conversar? Sua voz estava abafada, quase irreconhecível. Paulo, estou ocupada com a Ava agora, pode esperar? Respondi, sem querer deixar que ele perturbasse nossa paz. É sobre a herança e o apartamento. Eu preciso de um conselho, ele admitiu, e eu podia ouvir a luta em suas palavras. Hesitei e então suspirei. Ok, Paulo, o que está acontecendo? Estou pensando em vender o apartamento. Não sei o que fazer, disse ele, e eu podia imaginá-lo passando as mãos pelos cabelos em frustração. Paulo, isso pode não ser uma má ideia, mas certifique-se de obter um bom conselho sobre como gerenciar o dinheiro. Talvez guarde um pouco para o futuro da Ava, sugeri. Houve um silêncio na linha por um momento. Não tinha pensado nisso. Obrigado, Eliana. A calmaria antes da tempestade, era assim que a vida parecia nas semanas seguintes ao estabelecimento do fundo de confiança da Ava. A pequena oásis de paz foi estilhaçada numa terça-feira de manhã, quando um oficial de justiça apareceu à minha porta com papéis que gritavam turbulência legal. Folheei os documentos, cada página um soco no estômago. Paulo estava contestando o testamento novamente, alegando que, como pai da Ava, ele merecia uma parte da herança para garantir o bem-estar dela em suas mãos. Minhas mãos tremiam com um coquetel de raiva e medo enquanto discava o número do meu advogado. Clodoaldo, é a Eliana. Ele está fazendo isso de novo, está processando por uma parte da herança da Ava, disse tentando controlar minha voz. A voz de Clodoaldo era uma força constante. Eliana, sabíamos que ele poderia tentar algo assim. Estamos prontos. Vamos lutar isso e vamos ganhar, como da última vez. Respirei fundo, tentando absorver um pouco de sua confiança. Qual é o próximo passo? Nos encontramos, planejamos e protegemos o que os avós da Ava queriam para ela, ele respondeu. O embate jurídico parecia um jogo torcido, onde Paulo se fazia de vítima, encurralado pela injustiça da vida, mas isso não era um jogo, era o futuro da minha filha. No tribunal, o advogado de Paulo pintou uma imagem de um pai excluído da vida da filha, cortado dos meios de cuidar dela.
Meritíssima, meu cliente apenas busca prover para sua filha de uma maneira que corresponda ao legado deixado pelos seus avós, disse o advogado, apontando para Paulo com uma simpatia ensaiada. A juíza se voltou para mim. Senhora Eliana, deseja responder? Eu me levantei, firme apesar do nervosismo. Meritíssima, tudo que foi feito está no melhor interesse da minha filha, conforme delineado por seus avós. As intenções deles eram claras e eu pretendo honrá-las. A juíza assentiu, alternando o olhar entre mim e Paulo. Vou revisar o caso. Dias depois, veio a decisão. O testamento seria mantido como estava, e as reivindicações de Paulo foram rejeitadas. Liguei para Linda para contar as novidades. Sua voz soava cansada quando ela atendeu. Ganhamos, Linda. O juiz ficou do nosso lado novamente, eu disse. Houve uma pausa, um suspiro pesado. Estou contente, Eliana. É o que meu irmão queria, que a Ava fosse cuidada. Desliguei o telefone e observei Ava, sua testa franzida em concentração enquanto ela coloria. Essa garotinha, alheia às batalhas sendo travadas em seu nome, era a razão pela qual eu enfrentaria tempestades. E, conforme as nuvens legais se dissipavam, prometi a mim mesma que construiria para ela uma vida cheia de amor e estabilidade, que nenhuma turbulência poderia abalar. Meses se passaram desde que o tribunal confirmou o testamento, e a vida havia entrado em um novo padrão, mais pacífico. A turbulência legal ficará para trás, e à frente estavam as estradas abertas de novos começos. Eu estava sentada na varanda, o sol da tarde pintando o céu de tons de laranja e rosa, quando Ava veio saltitante, seus cabelos em trancinhas e um sorriso no rosto. Mamãe, olha o que eu desenhei na escola hoje, ela exclamou, entregando-me um papel. Era um desenho nosso, de mãos dadas sob um sol brilhante. É lindo, Ava, disse eu, meu coração transbordando de amor por essa pequena pessoa que havia sido minha rocha durante a tempestade. Senhora Eliana, tenho uma ligação para você, chamou a senhora Parker, nossa vizinha que se tornará uma amiga e às vezes babá. Curiosa, entrei. Aqui é a Eliana. Senhora Eliana, aqui é a Janete, do banco. Queria informar que o Fundo para a Ava foi criado com sucesso, e fizemos o primeiro investimento para a educação futura dela. Uma onda de alívio me invadiu. Obrigada, Janete. Essa é uma ótima notícia. Desliguei e voltei para fora, onde Ava agora corria atrás dos vagalumes que começavam a iluminar o crepúsculo. Mamãe, você acha que o papai virá na minha festa de aniversário? A pergunta de Ava surgiu do nada, sua voz esperançosa, porém incerta. Pausei, considerando minhas palavras. Não sei, querida, mas vamos ter uma ótima festa com ou sem ele. O mais importante é que estamos juntas. Ava assentiu, aparentemente satisfeita com minha resposta, e voltou ao seu jogo. Mais tarde, após Ava ter adormecido, sentei-me com uma xícara de chá e as últimas correspondências do dia. Havia uma carta de Paulo. Minhas mãos tremiam levemente enquanto abria. Dentro, havia um bilhete curto. Eliana, tenho pensado muito. Sinto muito por tudo. Estou buscando ajuda, tentando melhorar. Não vou mais incomodar você por dinheiro. Espero poder ser o pai que a Ava merece um dia. Deixei a carta de lado, um turbilhão de emoções dentro de mim, raiva, alívio, esperança, cada uma lutando por destaque. Percebi que a jornada de Paulo era dele, e embora eu esperasse que ele encontrasse seu caminho pelo bem da Ava, meu foco estava na vida que eu estava construindo para nós. Na manhã seguinte, Ava e eu plantamos flores no jardim, seu riso misturando-se ao som dos pássaros e ao farfalhar das folhas. Era um momento simples, mas era nosso e estava cheio da promessa de um novo dia. Enquanto afofávamos a última parte da terra, olhei para nossa casa, o jardim, minha filha, e soube que aquilo era apenas o começo. Haveria desafios pela frente, mas também alegria, crescimento e amor, o tipo de amor que sobrevive até mesmo às tempestades mais escuras. Mamãe, as flores vão crescer grandes? Ava perguntou, olhando para mim com olhos grandes e esperançosos. Sim, Ava, com um pouco de cuidado e tempo, elas vão crescer grandes e fortes, assim como você, eu disse, pegando sua mão na minha. Essa foi a história de hoje, obrigada por ter ficado até o final, se inscreva no canal para mais vídeos.